galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar sobre Bonsai, do Alejandro Zambra, mas só depois da vinheta. Vamos lá! No final ela morre e ele fica sozinho. Ainda que na verdade ele já tivesse ficado sozinho muitos anos antes da morte dela, de Emília. Digamos que ela se chamou ou se chamava Emília e que ele se chamava e continua se chamando Júlio. Júlio e Emília. No final, Emília morre e Júlio não morre. O resto é literatura. E é assim, jogando maior spoiler na nossa cara, que o primeiro livro escrito pelo chileno Alejandro Zambra começa. Já de cara, no primeiro parágrafo, a gente tem a história inteira que vai ser contada aqui nesse livro. O Júlio e a Emília se conheceram na faculdade. A princípio, eles não tinham muita coisa em comum, só que um dia eles foram estudar num grupo de estudos, acabaram bebendo bastante e transaram pela primeira vez. E os dois juntos descobriram as afinidades emotivas que, com um pouco de vontade, qualquer casal é capaz de descobrir. Então, a partir do momento que eles transaram a primeira vez, acabaram ficando uma segunda vez, uma terceira, uma quarta, e engataram um namoro que foi uma coisa muito intensa para os dois. Só que, igual o primeiro parágrafo do livro fala, uma hora eles terminaram e uma hora a Emília morreu. Eles tiveram um relacionamento curto de mais ou menos um ano, regado a muita literatura e sexo. Só que o livro não é sobre esse relacionamento, é sobre o que cerca esse relacionamento. É o que aconteceu antes e principalmente o que aconteceu depois. São as pessoas que passaram por aquele relacionamento e interagiram tanto com o Júlio e com a Emília. Tanto que o que acontece com os dois, para eles serem apaixonados um pelo outro, não é tão explorado aqui no livro. Ele vai focar muito mais nas coisas externas, do que aconteceu em volta deles para culminar no relacionamento e depois para terminar o que aconteceu com cada um deles. E se eu tô tendo dificuldade para explicar para vocês um pouquinho o que é a história, é porque esse livro me deixou muito confuso. Eu tive que ler ele duas vezes para fazer o roteiro desse vídeo, não porque eu achei o livro confuso e que foi difícil de ler, não, pelo contrário, ele é um livro bem simples na verdade. O problema é que a forma de contar a história, a sutileza da vida de cada um dos dois, tanto antes quanto depois do relacionamento, me fez querer reler essa história, me fez querer fazer um vídeo um pouquinho mais elaborado do que eu tava planejando. E também porque o livro é muito curto, a história acaba muito rápido, você vai lendo, na hora que deu uma hora você já acabou de ler isso daqui, porque essa edição da Kozak tem mais ou menos 80 páginas. Então é uma coisa bem curtinha, bem rápida, bem dinâmica, dialogando com a forma como Zambra escreve o livro. Ele se utiliza muito de frases curtas e secas. O tempo inteiro você vai ver ele fazendo uma oração mais longa e depois quebrando com várias pequenas orações mais curtas. Isso dá uma velocidade pro livro, uma dinamicidade um pouquinho maior para a leitura, que faz com que as ideias consigam ser contrapostas muito mais facilmente aqui. Então ele pode estar falando de uma coisa no parágrafo e nesse mesmo parágrafo ele contradizer ele com outra frase curta, e essas frases curtas também ajudam a compor um pouquinho o humor, assim, porque dá aquela quebra de expectativa que a gente estava esperando e ajuda muito a compor o cenário do livro em si. E é a forma como o Zambra conta essa história que chama mais atenção, até porque a gente não fica sabendo muito sobre os personagens em si. A gente sabe um pouquinho da vida do Júlio, um pouquinho da vida da Emília, mas não tem um contexto geral deles, assim. E a partir do momento que a relação dos dois acaba, a gente para de acompanhar a Emília e só descobre ela de novo depois que ela morre. E em momento nenhum é explicado o porquê dela ter morrido, o que levou ela a pular na linha do trem e morrer. E a gente acaba acompanhando um pouquinho mais a vida do Júlio mesmo, assim. A gente entende um pouquinho melhor da personalidade dele. É um livro que a primeiro momento parece não ter muito propósito, ele vai contar várias histórias fragmentadas aqui no meio, interligando um pouquinho a vida do Júlio e da Emília. Só que na hora que você para pra pensar no que você leu, na forma como ele é construído, ele é um livro muito bonito. Essas frases curtas que eu falei, mescladas com umas orações maiores, ajuda a compor muito bem a história, e o Zambra tem total domínio do que ele tá fazendo aqui. Eu acho que mesmo eu achando esse livro simples, assim, eu não achei ele maravilhoso, espetacular, mas eu gostei muito da forma como o Zambra escreve, e é por isso que eu acabei comprando os outros livros dele também, porque se for mais ou menos um estilo parecido com o de Bonsai, que a história até não me agradou tanto, mas a leitura foi muito agradável, eu vou acabar gostando muito do autor, por isso que eu tô com os outros 3 livros dele aqui pra poder ler, e em breve eu vou falar mais no canal sobre eles. E eu não posso terminar de falar desse livro aqui sem falar dessa edição espetacular da Kozak Naif. Eu tava vendo uns vídeos em espanhol e parece que a edição não parece com essa daqui. Então a Kozak conseguiu caprichar bem pegando a ideia do livro Bonsai, que é outro conceito legal que é explorado aqui no livro, é explorado de uma forma poética, que é muito legal. Então ela pega esse conceito do bonsai e transporta aqui pro livro. Porque vocês estão vendo a capa aqui, mas não dá pra ver direito, mas tem um serrilhado aqui, que seria como se fosse pra destacar o livro. E aqui dentro, na hora que a gente abre, o livro é só esses pedacinhos aqui, que é esse pedaço aqui do tracejado. Então aqui dentro é como se fosse um mini livro dentro de um livro, que é a ideia do bonsai, que é uma árvore confinada num pequeno espaço. E é por isso que eu falei que ele tem 80 páginas, mas dá pra ler rapidinho, porque a diagramação dele, a mancha aqui no livro, é uma mancha muito pequena. Você consegue avançar muito rápido na leitura, e como é uma leitura agradável, que o Zambra consegue te envolver nela, vale muito a pena. Isso sem falar nas diversas referências literárias que o Zambra coloca aqui, que são um show à parte. Igual eu falei, o relacionamento dos dois era muito calcado na literatura e no sexo, e tem um motivo pra acontecer
ser isso aqui. E a decadência do namoro dos dois também envolve muito literatura, envolve meio que uma mentira que os dois contaram assim a respeito da leitura do Proust e também os desgastes naturais do relacionamento. Não é explorado muito direito o porquê deles terem terminado, mas a literatura tem um papel fundamental aqui. Mas Bonsai, no fim, é um livro muito agradável, a história é muito bonitinha, a forma de contar é muito legal. Eu acabei gostando assim mais ou menos do livro, porque ele não tem aquela grande coisa que me chamou muita atenção, mas ele é um bom livro apesar de tudo assim. Você vai gastar uma horinha no máximo pra ler isso daqui e vai ser uma horinha bem gasta. Então é isso, faz aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito. E você já leu o livro do Zambra? Já leu Bonsai? Já leu outro livro dele? Comenta aqui pra gente poder conversar. Eu tô com os outros 3 livros dele aqui pra ler também, então em breve eu vou voltar aqui no canal falar mais do autor. Então comenta aqui pra gente poder continuar conversando, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.